Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Eu não sei quantos de vocês já experimentaram ou já viram algumas das maiores, das notícias que estão hoje circulando em todo o mundo, mas que tem muito a ver também com a nossa questão de fé e tudo mais. Eu tenho feito alguns estudos e viajado fazendo alguns estudos também. Deus me deu a graça de continuar viajando, né, de poder retomar aí as viagens e fazendo alguns tipos de pregação nas igrejas que convidam. E também lá no nosso site, nosso canal, tudo mais. O que acontece é o seguinte, né? Ultimamente, o que eu tenho muito ouvido lá, e muitas perguntas têm chegado para a gente, é o seguinte: Fernando, a Bíblia diz alguma coisa sobre a Terceira Guerra Mundial, porque está por aí, né? Eu falei, está por aí. Se você observar bem, nós temos dois grandes conflitos ocorrendo no mundo que estão trazendo de volta a lembrança de algumas coisas que nós tínhamos parado de ouvir. Por exemplo, até 1989, por aí, você ouvia muito falar sobre a Guerra Fria, que era Estados Unidos e na verdade, a União Soviética. E essa Guerra Fria abalava o mundo porque as pessoas falavam, bom, esses dois países têm poder suficiente para destruir o mundo. Se começarem a explodir as suas bombas atômicas, o mundo vai acabar através de uma guerra nuclear, certo? E essa tensão, ela voltou com a questão da Ucrânia e agora da Rússia. Os dois países. Não sei se você já estudou sobre isso, mas a Ucrânia, por exemplo, tinha um dos maiores arsenais de bombas atômicas. E quando houve um tratado, eles entregaram lá. No caso, fizeram com que essas bombas atômicas elas fossem desativadas. E hoje eles se arrependem disso, né? Porque falam, se nós tivéssemos, a Rússia não atacaria. Por outro lado, a Rússia anunciou há pouco tempo atrás que eles têm um míssil balístico que da propulsão dele não é com, na verdade, o combustível líquido, mas é através do próprio combustível nuclear. Então, ele pode atingir outros países. As defesas americanas, por exemplo, estão viradas na direção de que viriam os mísseis da Rússia. E esse novo míssil, que foi inclusive apresentado em passeata pelo Kremlin, esse míssil, em vez de ele vir pelo norte, ele poderia, já que ele tem autonomia praticamente ilimitada, vir por outro lado e atingir os Estados Unidos sem as baterias antiaéreas. Tudo isso está vindo à tona na cabeça de muita gente. Estamos de volta com uma terceira guerra mundial, estamos de volta com uma questão da Guerra Fria. E essa é a pergunta. Do outro lado, então, agora você tem um outro conflito que também está aí no seu contexto, tomando muita atenção das pessoas, porque também pode se tornar um grande conflito mundial, que é a questão aí de Israel e o Hamas, que agora não é mais Israel e Hamas, é Israel, Irã, Hamas e Hezbollah. E aí, Estados Unidos, poucos dias atrás, Israel fez um ataque com 100 aviões lá no Líbano, destruindo ali a capacidade de ataque do Hezbollah. E aí, os Estados Unidos deixou ali o seu porta-aviões para dar sustentação. A China falou, não, se precisar nós entramos no conflito. A Rússia, que já está enrolada de um lado, falou assim, não, miou um pouquinho, porque eles estão enrolados com a questão do Ucrânia. Falou assim, não, mas se precisar nós estamos aqui também. Mas não estão. E algumas pessoas ligadas que falam sobre a questão global, falam assim, bom, nós estamos numa escalada de uma terceira guerra mundial. E aí a grande pergunta que surge lá para mim, Fernando, o que você crê em relação à terceira guerra mundial?
ela vai ocorrer. Ah, bom, tem coisas que a gente tem que observar. Jesus falou alguma coisa sobre isso. Veja só o que está escrito no livro de Mateus 24:3, não especialmente sobre a Terceira Guerra Mundial. Note. Eu quero dizer algumas profecias que nos falam e vão nos ajudar a identificar se o mundo vai acabar também por uma guerra atômica. Que esse é o medo hoje. É uma guerra atômica. De países que têm o poder bélico atômico se confrontarem e aí você ter uma hecatombe nuclear. Mas Jesus falando assim, estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo, declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Lógico, os discípulos estavam ali ouvindo Jesus falar sobre os acontecimentos finais, e lógico, entre os acontecimentos finais existiam conflitos, e aí Jesus vem discorrendo sobre esses conflitos. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, olhai, mas não vos as perturbeis, porque é forçoso que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Aqui ele já nos dá uma dica. Nós vamos ouvir falar de guerras e rumores de guerra. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, terremotos em vários lugares. Bom, Jesus começa a discorrer em Mateus, chamado o sermão profético, ele começa a discorrer sobre a questão dos últimos sinais. E guerras, eles fazem parte desses últimos sinais. Mas aí você pode falar o seguinte, além disso, nós temos uma sequência das coisas que estão acontecendo nos dias atuais. Você está ouvindo falar de fome, você ouve falar de terremoto, você ouve falar de pestes e tudo mais. Nós estamos vivendo num período em que, e eu falo graças a Deus, porque nós estamos vivendo num período em que muitos, até mesmo daqueles que fazem parte da nossa família lá atrás, talvez avós e tudo mais, eles não viram esses grandes sinais que nós estamos vivendo hoje. E aí há duas maneiras de você encarar tudo isso. Uma delas é você ficar com medo, a outra delas é você falar, poxa, olha, tudo que Deus disse está acontecendo. Eu gosto de estudar profecias, e aí entre as profecias você tem uma profecia que fala sobre fenômenos da natureza, e o interessante é que esses fenômenos também já ocorreram. Veja, ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as forças que estão no céu serão abaladas. Veja, há uma sequência de profecias que nos faz identificar o período que nós estamos. E aí eu volto a afirmar para você. Você tem duas maneiras de encarar a questão de profecias. Uma delas é de trazer medo, de trazer expectativa, e a Bíblia diz que os homens desmaiarão pensando nas coisas futuras, ou você tem a maneira de olhar e falar, nossa, o que meu Deus falou está ocorrendo, então se ele falou sobre sinais, aqueles outros grandes sinais que acompanham, sinais de redenção, sinais de que moraremos na eternidade, sinais de salvação, de proteção, eles também são verdadeiros. Nós temos que observar que a Bíblia nos dá esses sinais para não só a nossa advertência, mas para que o povo de Deus perceba o quão está próximo o seu Salvador. Aqui fala sobre os grandes conflitos, e diz claramente, e por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar, e aí vem a perseverança. E aí agora começam as orientações e começam as grandes promessas. Veja, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então virá o fim. Com todos esses sinais que a natureza está mostrando, que o ser humano está produzindo, guerras, rumor de guerra, tudo isso vem acompanhando com uma grande pregação do Evangelho. Eu não sei se você já estudou sobre isso, mas eu quero passar para você uma informação. Nunca, eu digo a nível mundial e não local,
Houve um grande despertamento nos Estados Unidos, que ficou muito conhecido a partir de 1830 em diante, um grande despertamento, um reavivamento espiritual, que não ficou só localizado nos Estados Unidos, mas um detalhe importante, chega até nós, até por causa da história da nossa igreja, e houve um despertamento das pessoas buscando conhecer a vontade de Deus naquele período, e aquilo fazia parte de uma grande profecia, lá de Apocalipse 10. Agora, novamente, nós estamos diante de um período em que haverá um grande despertamento na pregação do Evangelho. O que diferencia o povo de Deus, do mundo lá fora, que não tem olhado para um Deus de maneira de torná-lo visível, real, e o seu Senhor. As pessoas falam, não canso de falar isso, as pessoas falam Senhor Jesus, mas não tem a dimensão do que é falar Senhor Jesus. É pertencer a Ele é o meu Senhor. E hoje as pessoas não dão tanta atenção a Deus. Passa desapercebido na humanidade, e nós estamos vivendo um movimento mundial, que visa destruição da família e dos conceitos que têm a ver com religião. Mas até mesmo esse movimento não logrará vitória, porque a palavra de Deus é superior a qualquer predição que existe por aí. Há movimentos querendo modificar a maneira com que interpretando. Agora, a grande pergunta que o pessoal pergunta para mim lá no meu canal, quando eu falo de profecias, fizemos uma série agora de 11 estudos bíblicos sobre profecia. Colocamos no canal, mas fora isso também pregamos fora, falando sobre profecia, movimentos. E há uma coisa que eu vejo impressionante, se você quer se fortalecer na sua fé, estude profecias. Se aprofunde em profecias. Lógico, essa série que eu coloquei lá no nosso canal, asprofecias.com.br, esse é o site, aí tem um canal, As Profecias, chama-se Interpretações. Por quê? Porque o mundo tem sido enganado com interpretações. Se você tiver na mão o mapa da interpretação bíblica, você vai fortalecer a sua fé. Porque a partir do momento que você estudar, você vai ver o seguinte: Deus falou e está ocorrendo. Eu fiz um sermão aqui há muitos anos atrás, chamado Será que é Verdade? Em que eu apresentava, até mesmo matematicamente, feito por um grupo de estudantes e com o seu professor lá nos Estados Unidos, a probabilidade das profecias se cumprirem e de elas serem verídicas e não algo imaginário ou uma escrita qualquer. E é 1 para 4 milhões, ou seja, era impossível. Falando sobre, por exemplo, as profecias que falam sobre o nascimento e falam sobre o ministério de Cristo e a sua morte. 28 profecias. Era impossível aquilo acontecer num homem chamado Jesus. Era impossível ser coincidência. O que aconteceu ali, obra divina. Interessante sobre isso. Isso nos fortalece a fé. Agora, Fernando, vai haver uma terceira guerra mundial, então? Há possibilidade disso ocorrer? Veja, o mundo faz prognósticos um atrás do outro. Você vai encontrar várias pessoas na história falando sobre a destruição do mundo através de uma guerra, e não se usa o termo nuclear, mas uma guerra mundial que destruiria o mundo. Mas o interessante é que eu fui pesquisando sobre esses últimos, vários deles, mas você tem aqui um muito conhecido, que certamente você já ouviu falar, que é Nostradamus. E Nostradamus, ele fala uma projeção de que o mundo terminaria em 1999. A outra quadra, outros textos deles, também apresentam o final do mundo em 2021. Enfim, aí os que são defensores das profecias de Nostradamus dizem, não, é que ele escreveu aquilo em símbolos. E, na verdade, ele está querendo dizer que no ano 3000, eu falei, o ano 3000? Sinto muito, gente, eu não quero estar aqui no ano 3000. Aliás, o meu pedido para Deus, eu tenho feito para Ele, tenho lutado por isso, pastor.
Eu tenho lutado mesmo. Depois de 5 UTIs e mais algumas coisinhas, eu falei, não, estou aqui, Deus me mantém aqui. Eu fiz um pedido para Deus, Deus, eu gostaria de ser um daqueles que vai estar no monte olhando. Falei, esse é o meu Deus a quem aguardamos. Bom, é isso que eu quero. Aí, daqui até lá, tem alguns acontecimentos que você vai ter que ter estômago e força. Mas eu falei, Deus, mas eu quero. E se pedir com fé acontece, então eu tô aqui pedindo isso aí. Eu falei para Deus, Deus, eu quero estar aqui, me ajuda. Pregando, falando, tudo mais. Nostradamus fez uma profecia de que ia acabar o mundo e gorou, acabou. Ali as letrinhas ficaram muito pequenininhas, mas o que acontece é que ele faz, inclusive, não é o Nostradamus que escreveu certas coisas, na verdade é aqueles que fazem interpretação, porque ele escreveu em símbolos algumas coisas também. E aí esses intérpretes para vender livro vão colocando algumas profecias. Eu li alguns livros de Nostradamus, inclusive um que ele falava que quando o Papa da época fosse até Lyon, ele seria morto. O Papa foi e não aconteceu nada. Aí alguns dizem, não, mas é que é um símbolo, ali é um símbolo. Gente, assim é fácil fazer profecia, mas quando você cai na Bíblia, e quando você vê, Deus falou e ocorreu, e aí você vai vendo a história. Tu lembra que nós somos, nosso método de interpretação foi o método que Deus mandou, historicista por recapitulação. Historicista porque a história nos mostra o cumprimento das profecias, recapitulação porque eu não pego um texto e transformo ele numa teologia. Eu tenho que saber por que foi escrito, para quem foi escrito, qual é o contexto daquilo lá. E os símbolos bíblicos, a própria Bíblia nos dá. Então, esse é o método que Deus nos mandou e que foi alterado. Alteraram esse método e virou uma confusão. E aí é fácil, você pega um camarada como esse, que escreveu um monte de coisa, e fala, bom, não, ele quis dizer isso. Aí é difícil. Então, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. A Bíblia não é inerrante. Peraí, o Fernando está dizendo que a Bíblia erra. Não, não é isso. Eu aprendi essa palavra inerrante, vou explicar para você. Quando houve um combate, não vou entrar na história, houve um combate, e ia dar o pôr do sol. E chegaram no profeta, aí eu vou dar, não vou dar o nome, vocês podem ver. Chegaram no líder dali, do povo de Deus, e falaram assim, olha, nós temos que, se continuarmos, não ganhar a batalha. E ele orou para que o sol parasse, e o sol parou. Vocês já viram isso? Já viram essa história na Bíblia? Se não viram, vocês vão lá no meu canal do YouTube, que está a história lá. Bom, pera lá. O sol parou, ou a terra parou de rotacionar? A terra, hoje nós sabemos. Mas, naquele tempo, eles viram o sol parado. Então, é isso que é o inerrante. Não é que ela tem os erros que nós... Não. O que acontece é que existem momentos, existem situações ali que para a compreensão humana, Deus nos dá aquela informação. Que para nós hoje parece que errou, mas não é que ele errou. A interpretação é aquela mesma. Nós estamos vivendo hoje num período do mundo que as profecias que apontam a volta de Cristo estão acontecendo. Haverá a terceira guerra mundial? Fernando, você não respondeu até agora. Veja só, os conflitos seguirão um a um, mas a Bíblia não nos fala sobre o fim do mundo por causa de uma guerra nuclear. Então, aos irmãos, às pessoas, aos amigos que entram em contato conosco lá, a resposta que você é, o mundo vai acabar com uma terceira guerra mundial? Não. Agora um detalhe, é possível ocorrer? Sim. Ninguém aguardava a Primeira Guerra Mundial. E ela ocorreu. Ela foi mundial, não envolveu todos os países, mas foi mundial. O efeito também foi mundial. A Segunda Guerra Mundial também ninguém aguardava. Hal Lindsey, nos seus livros, ele falava sobre essa questão dos sinais. Hal Lindsey foi um dos grandes defensores do dispensacionalismo e da teologia do arrebatamento secreto, e ele fala sobre isso no seu livro. Ele fala sobre essa questão da Segunda Guerra. Esse deve ser um grande sinal. É isso. E não é. Se você se aprofundar na Bíblia, você vai ver que as guerras são sinais, mas o mundo não acabará numa guerra, seja ela a Terceira Guerra Mundial.
Eu tenho fé nisso, porque é o seguinte, tudo que eu estudei das profecias, eu não vi nenhuma delas falharem, a nível de Bíblia e de Deus. E não houve falha aqui, eu não tenho motivo para duvidar de que a sequência do contexto também não vai se cumprir. Ela vai se cumprir assim como Deus falou. Um detalhe importante, tá? Aqui nos diz o seguinte: haverá, são 2 versículos, você pode ver que são repetidos. Em Apocalipse 17 e também em Apocalipse 18, a Bíblia nos anuncia que haverá um ajuntamento, haverá reis se unindo em torno de uma ideologia. E aí um detalhe interessante, que os reis da terra se prostituíram com ela. Aí é outro estudo, outro estudo. Mas eu digo o seguinte, haverá uma coalizão, quer por força ou quer por conscientização, haverá uma coalizão. Será perfeita? Não, porque ela levará ao engano. Mas o que nos leva a crer que os reis da terra, veja o que está em Apocalipse 17, se prostituíram os reis da terra e os que habitam sobre a terra, se embriagaram com o vinho da sua prostituição. A terra será envolvida num novo contexto. Esse contexto vai levar a uma coalizão, um governo mundial. Há poucos dias atrás eu estava pregando sobre os 2 grandes sinais que na minha opinião, se cumpriram. Tá? Um deles é o ecumenismo, assinado em setembro de 2022, e o outro dele agora, eu vou dizer bem claro, que é o fim do dinheiro, que nos leva a outra parte profética, em Apocalipse 13, controle financeiro, não pode comprar nem vender. E isso está aqui na nossa frente. Tá? Mas é outro sermão. É outro sermão. O que eu estou trazendo para vocês é o seguinte: o que a Bíblia diz sobre as profecias que nos levam a pensar se haverá mesmo uma terceira guerra mundial? Bom, como eu disse, pode ocorrer um conflito bélico geral, mas o mundo não vai acabar numa hecatombe nuclear. Veja o que diz aqui, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, ou seja, está confirmando, eu falo isso pela palavra de Deus, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Detalhe, não é 1 Tessalonicenses 4, 5, é 4. Tá? Ali foi erro de digitação. Mas aqui o que nos traz é a grande esperança do cristianismo e que se espalhará para o mundo. Iremos viver com Cristo. Cristo vai voltar a esse mundo. A grande mensagem que nós temos é essa. Cristo vai voltar. É Ele que dará fim a essa história, não uma guerra entre 2 países ou vários países reunidos, não uma guerra mundial. Então, quando perguntarem o que você acha do conflito árabe-israelense, que agora está se tornando árabe-israelense, não mais só sobre o Hamas, Hezbollah e Irã, mas já está se espalhando aí. Você acha que isso é um grande sinal? Sim, eu acho que é um sinal, porque Cristo falou, haverá rumores de guerra e guerra, nação contra nação. Isso é um grande sinal. Mas vai ao final do mundo aí? Não. Se você entendeu bem lá atrás, quando Cristo termina o seu sermão da montanha, ele fala: o evangelho será pregado a toda o mundo, toda a tribo, toda a nação, a todos. Aí depois virá o fim. O fim não vem numa guerra, o fim na guerra mundial. Vai ocorrer? Pode ocorrer. Alguns especialistas dizem que tanto a Rússia não está querendo mais entrar nesse campo da guerra nuclear, como, por exemplo, aqui do lado
e entre Israel e tudo mais, não estão querendo entrar numa guerra nuclear. Mas pode haver um conflito que abale o mundo, assim como ocorreu na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Guerras sempre houveram. Sabe qual é a grande diferença? É que antigamente você ouvia dizer. Depois você passou a ouvir pelas ondas do rádio. Depois passaram-se a assistir. Sabe, uma das guerras em que mais houve decepção das pessoas foi a guerra do Iraque. Porque toda a humanidade, todo mundo estava ansioso para ver a imagem do campo de batalha. E ocorreram imagens do campo de batalha. Mas não foi do jeito que as pessoas queriam. E a guerra também não foi do jeito que eles queriam. As pessoas queriam ver a transmissão ao vivo da guerra. E as mentes das pessoas estão sendo cauterizadas para a questão de morte e tudo mais. Nós estamos sendo trabalhados em nossa mente para isso. Tá? As teorias e métodos de interpretação hoje atrapalham. E estão aí para atrapalhar mesmo. Para tirar da mente das pessoas a verdade. E a verdade é que o nosso Senhor Jesus Cristo voltará a essa terra. E quando ele voltar a essa terra, o julgamento é dele. Ele fará o julgamento e ele vai pôr fim a essa terra como conhecemos, e não uma guerra nuclear. Há 3.500 promessas sobre isso. Há 1.500 vezes citadas sobre a volta de Cristo. Mas 3.500 promessas, une tudo isso aí. Jesus falando que voltará. E se ele o disse, fiel é aquele que prometeu. E quando será isso? Ninguém sabe. Eu não posso nem dizer para você o seguinte: todos os sinais estão aqui. Você acha que leva um ano, Fernando? Eu não sei. Pelos sinais, eu posso dizer que nós estamos no período. Agora, o momento é Deus que sabe, não somos nós. Não posso marcar data nem nada disso. E eu sei uma coisa. Eu gostaria que Jesus voltasse logo e nós terminássemos esse período aqui da terra do jeito que conhecemos. Eu gostaria que todos aqueles que nós amamos pudessem estar conosco nas mansões celestiais. Talvez eu esteja aqui ainda porque alguém que eu tenho que levar mensagem não recebeu a minha mensagem ainda. Talvez você esteja sentado aqui porque alguém que precisa ouvir da sua boca uma mensagem não recebeu ainda. Talvez outras pessoas estejam sendo guardadas para o período de tribulação que a terra passará. Mas há muitas promessas sobre isso, inclusive de proteção, de andar junto, de livramento. E se eu creio em todas as profecias que apontam os problemas que virão na frente, eu tenho que dar muito mais crédito para todas as profecias que nos apontam que nós viveremos uma eternidade com Cristo, sua fidelidade, sobre salvação. Eu tenho que crer nisso e fixar meus olhos nisso, e não no erro. Nós somos homens e seres humanos, homens, estou falando em geral, homens e mulheres, vamos lá, seres humanos. E nós, às vezes, nos fixamos muito no mal e não vemos o bem. Não vemos as boas promessas. Eu tenho tentado praticar um pensamento, um ritual para dormir. Esse é o nome, um ritual para dormir. E eu tento que os meus últimos pensamentos, antes de apagar, sejam pensamentos bons. E eu não deixo de pensar. Eu não deixo de pensar nas coisas boas que Deus tem preparado para nós. Que Deus abençoe todos vocês. Que esse temor que existe no mundo, de será que haverá uma terceira guerra? Bom, que isso seja expectativa para você, boas, dizendo que Deus falou, está se cumprindo. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai que está nos céus, louvado seja o teu santo nome, porque a cada dia nós vemos
a sua palavra se cumprindo. E a cada dia, ó Pai bendito, nós desejamos que dentro de nós cresça a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vontade de dizer às outras pessoas: eis que o nosso Senhor vem. Mas, Pai, eu desejo também, e nós desejamos, que as pessoas que nós conhecemos, que nós amamos, que fazem parte da nossa família, ou que fazem parte de amigos, ou as pessoas que amamos ao Pai, que elas possam também fazer parte da eternidade. Então, nos auxilie, nos dando o Teu Santo Espírito, para que possamos levar a Tua mensagem a outras pessoas, e que sejamos uma grande família. Primeiramente no céu, e depois nessa terra reconstruída. Pai, ainda temos alguns dias até chegarmos ao Teu santo dia de descanso, até o sábado, e nós estamos aqui num oásis de oração. Te pedimos que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa abençoar a cada um de nós. Te peço por Jesus. Amém.